Salve pessoas, tudo bem? Beleza? Aqui é o Wesley de novo e dessa vez a gente vai reagir a Shingeki, tem novo capítulo pesado demais, a análise completa Bad Boy do canal Gabi Xavier, canal que eu curto demais, ver as análises dela, assistir toda vez a análise de Shingeki, na época que tava saindo o mangá e tudo, era muito igual essa época, do Shingeki no Kyojin, né? Ou a história amada e odiada ao mesmo tempo, eu simplesmente gosto. Não sou muito fã do final, mas não acho de todo ruim não. A única coisa que eu não gostei mesmo do final de Shingeki é sobre a viagem do tempo. Se eu tivesse tirado isso, pra mim seria perfeito. Mas mesmo assim, eu ainda gosto de Shingeki. É um ótimo anime, uma ótima é, história sobre guerras. Então vamos ver o que ela tem nos dizer. Saiu o capítulo novo, inédito de Shingeki no Kyojin e dessa vez eu trouxe certo, tá, gente? Me desculpa quem acompanhou meu último vídeo, caí na fake news. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentários, essas coisas. Se quiser, deixa o like. Esse que eu tô gravando live aqui no YouTube. E Comentei vamos. fanfic emocionadíssima, mas o vídeo tá interessante, pelo menos pela emoção. Então, se Café. vocês puderem depois clicar aqui, alinhadores invisíveis maravilhosos com desconto de até quase R$ 1.000, até 980. Clica no link depois, pega o cupom que tá aqui na tela, só pra minha publi não morrer, não acabar. Mas estou aqui para comentar o capítulo inédito, uma continuação flashback, vamos dizer assim, do passado do Levi, que trouxe o real momento em que Levi despertou os seus poderes ou particularidades como Ackerman. Ah, não foi aquela vez que os amigos morreram, ele virou Beyblade, matou o Titã? Não. Eu Lembrando que acho que No também não foi Regrets, o não. Sem Arrependimentos spin-off, foi aprovado pelo Isayama, porém não escrito por ele, eu considero, mas aquele não foi o momento de despertar. Olá, eu sou a Gabi Xavier. Pra quem não É, tá porque ele sabendo, sim, já Shingeki no Kyojin teve um capítulo praticamente, oficial, canônico, feito por Hajime Isayama, autor o da tanto que ele história, já que usava foi lançado o equipamento agora, em 3D abril no antes, Japão, junto já de um era bem. artbook final. Não comprei porque era caríssimo, pelo menos pra gente aqui pagando Oh, em tá real, frio, mas junto desse viu? artbook veio um mangá barra Tá capítulo extra. frio. Esse capítulo já tinha sido revelado, seria sobre um tal Bad Boy, é o título inclusive do mangá extra. E o Bad Boy seria Levi, um capítulo todo dedicado ao Hum, Levi, porém, e trouxe cenas extremamente chocantes, o que não poderia ser diferente se a gente fala de Levi, ou Levi Ackerman. O capítulo Bad Boy começa mostrando o subterrâneo do Levi junto com sua mãe e a fala do Levi memorando acontecimentos da sua infância. Isso porque o contexto de todo esse capítulo é ele naquela época de reconstrução do mundo com Gabi, Falco, depois de aham. Estrondo, depois de tudo que a gente viu e assistiu, né, do final de Shingeki, os três conversando, tomando uma xícara de chá e eles questionando ao Levi, a Gabi principalmente, na verdade, porque ele segura a xícara desse jeito, né? Peculiar, estranho, por que toma assim, por que não segura na alça, que nesse caso aqui não tem, mas tem a ver com a história. E ele relembra, volta acontecimentos, como eu disse, bem traumáticos. Primeiro a lembrança querida dele numa espécie de varanda, mas o subterrâneo era um local fechado, sem céu, em que a escória, entre muitas aspas, ou não, da sociedade vivia, ladrões, criminosos e também pessoas muito pobres tentando sobreviver, como era o caso da mãe do Levi e do próprio Levi. Os dois na varanda estavam tomando chá. E o Levi conta como não apenas as construções, O pior é que essa parte ali embaixo tem nem a cidade alta e a cidade baixa. as ruas, as pessoas, o ar do subterrâneo era podre e Hum, devia feder. Afinal de contas, deveria ter pouca circulação, muito lixo realmente e nenhum cuidado da sociedade, dos políticos. Eram pessoas abandonadas, que lembrando precisavam inclusive de passe para ir para a superfície, eles eram jogados lá embaixo e esquecidos. No meio de toda aquela sujeira, ele ainda se lembra desse momento com a mãe de interação, de intimidade, em que ela parecia tão elegante, magra, vestida com roupas sujas, como a gente consegue ver nos E também lembra um pouco de Gurren Lagann. painéis, mas ainda assim, para ele era um exemplo de elegância, de algo que ele admirava. Não sobram muitas lembranças da mãe para ele, mas esse momento ficou para sempre no seu coração. E daí que a gente vai para algo muito mais drástico. Por quê?
Temos um pulo do tempo e nesse momento Levi ainda é criança, já criado por Kenny, tá? Já tinha passado pelo luto da mãe, já tinha sido resgatado pelo tio, alimentado e colocaram umas roupas. Ainda assim, ele era Levi, uma criança, vivendo no subterrâneo sem um cuidado diário. E num certo momento, ele se esgueira para dentro de uma carroça que iria para a superfície, porque esses caras, aparentemente, pegavam coisas penhoradas e levavam para vender a pedido de pessoas na superfície ou simplesmente para ganhar dinheiro lá em cima. Entre essas coisas estavam objetos, ou pelo menos um objeto que era de posse da sua mãe, justamente a Tá. xícara. A gente vê o Levi apanhando pra caramba. Ele era uma criança, mas apanhando muito. Porque ele argumentava que eram coisas da mãe, que ele tinha que pegar aquilo, mas os caras, totalmente brutos e com certeza nem um pouco gente boa, chamavam ele de porco, que a mãe dele era uma prostituta, que ele devia ter o mesmo talento que ela, e entre chutes e socos, diziam que ele agora tinha que ser punido pelo que ele fez. E o que parecia ser o chefe desses caras, que não participava dos socos e chutes, mas estava ali organizando, disse que essa xícara, na verdade, era de um cara de uma loja lá na superfície, que acabou nas posses da mãe do Levi, mas para conseguir comida em certo momento, ela penhorou. E por isso que eles tinham direito sim de pegar aquela xícara e levar pro cara, porque eles ganhariam dinheiro em cima disso. E a mulher já até morreu, e com certeza pela profissão, pelo local, ainda era considerada também escória, assim como aquele garoto. O chefe de todos até alerta ali, olha, esse aí é o cara que é criado pelo Kenny Ackerman, um cara perigoso, forte, é melhor ter cuidado. Mas aquele que tá ali acabando com o Levi ainda vem com a fala de a gente ainda pode lucrar em cima desse garoto. A gente não vende coisas? Podemos vender pessoas também. Vai que ele tem aqui um talento como a mãe. O que ele quis dizer? Vender a criança para ser abusada. E para isso, segundo ele precisaria ensinar o Levi uma lição. E a gente vê o Levi apanhando como a gente nunca viu nessa história. É chocante a gente ver aquilo acontecer, ainda mais nesse contexto. Caras criminosos que se aproveitam desse contexto de pessoas ainda mais acabadas no subterrâneo. Apanha mais que o negócio lá ter explodido nele. E fazem dinheiro nesse processo, levando coisas lá pra cima, sem nenhum problema com a lei. Porque lá embaixo ninguém tá controlando nada, então você tem que ser um sobrevivente. Eu acho que é isso que o Kenny tava tentando fazer o Levi ser. Mas nessa medida, largando o garoto para passar por situações como essa. Talvez sabendo o potencial do menino pelo sangue? Talvez. Mas seja como for, a gente vê a fala do Levi recobrando esse momento. E ele narrando que naquela hora ele já não se importava necessariamente com os bens que estavam ali. Ele só sentia uma vontade absurda de cuspir naquelas pessoas, naquele local subterrâneo, um ódio que cresceu e fez com que aí sim Levi, criança, despertasse. Levi segura o maxilar do cara que estava batendo nele e ele arranca. Ele arranca o maxilar, metade do rosto do cara com a própria mão. E segurando aquele maxilar, ele se vira para os outros homens, enquanto o outro tá ali agachado, sangrando. Quando percebem o que esse menino fez, até o cara que era o Bambambam vira e fala, ó, de repente você é o filho ilegítimo do Kenny. Não sabendo, é claro, que a questão do despertar do Levi, na real, era vinculado ao sangue Ackerman. E aqui a gente tem uma mudança expressiva sobre a situação em que os Ackerman despertam. A gente fala isso mais ao final. Ele ataca outros homens que estavam ali nessa gangue. O cara que era o dono primeiro começa a se defender, dizendo que, olha, eu não bati em ninguém, você já se vingou com violência daquele que te atingiu com violência, mas eu te entrego aqui, ó, as coisas da sua mãe, mais do que você quiser, me deixe em paz. E aí, ainda não conseguindo deixar de desprezar aquela criança, ele também se torna agressivo. Seja pelo desespero, pela raiva, por uma mistura das duas coisas, ele começa a subir o nível da voz com Levi, dizendo, e outra coisa, isso aqui, nesse mundo que você tá, embaixo da terra, né, nessa cidade subterrânea, você faz esse tipo de coisa, e por mais que não tenha lei, você vai ser punido. Vários dos meus irmãos ou dos meus comparsas, colegas, eles vão atrás de você e vão acabar com você pelo que você fez aqui. Então, eu sou a única pessoa que pode te salvar. Ele meio que começa tentando comprar o Levi com as coisas, dizer que não fez nada, mas entrando no desespero, ele parte pra ameaça, tentando se salvar, o que, claro, não adiantaria. Levi, o tempo todo escutando esse cara falar, fala, aham, certo, Tá ouvindo nada. mesmo? Só frio.
Frio não, com uma raiva com certeza dentro do seu peito. E aí ele vira para este senhor e fala: só que ninguém vai acreditar que uma criança fez isso tudo aqui. Não se preocupa. E joga ele pelo penhasco, ou assim parecia ser. Depois a gente tem mais um corte dele voltando para casa dele, sem a mãe, sem o tio, todo sujo, tendo apanhado, mostrou inclusive ossos sendo quebrado, mas a gente sabe que o Zack não tem uma facilidade de se recuperar de pequenas ou médias lesões, principalmente a partir do seu poder tendo despertado. Antes de falar sobre a cena final, da xícara, da alça e do final do diálogo dele com Gabi e Falco no futuro, aqui o que mudou na questão do despertar do Levi não apenas é que não foi naquele momento com Titãs, naquela época ele já tinha potencial de luta, embora talvez não tivesse tanta ciência disso, lembrando que, de novo, aquele é um capítulo extra que foi aprovado, porém não escrito pelo Isayama, mas para além do momento de despertar, o contexto também mudou. Lembra que foi através do Eren que a gente teve a informação de que os Ackerman eram sempre fiéis a uma pessoa e que, portanto, Mikasa despertou por causa dele e tinha uma obsessão por ele por causa do sangue Ackerman, e a gente fez as especulações de que o Levi tinha uma ligação com o Irving porque foi através da visão do Irving, do discurso que ele despertou para se vingar dos amigos, fazendo parte da tropa, não mais como um ex-ladrãozinho. Não, nada disso era verdade. Tanto o Eren estava tentando enganar a Mikasa para ela acreditar que o amor dela não era real, vide final que a gente teve do mangá, como também essa associação que a gente fez de Levi com o Irving era de uma lealdade que sim existia, de uma gratidão que sim existia, admiração, mas era isso. Era uma parceria, um laço que foi criado, um respeito que foi construído, mas o despertar dele nada tinha a ver com Irving. Tinha a ver com ele mesmo e todas essas memórias genéticas de também caminhos invisíveis entre os Ackerman, que num momento de desespero e de necessidade, assim como foi com Mikasa, ele acabou despertando. E a partir disso, esse mangá também revela: o Kenny foi embora, o que deixa um vínculo invisível e provável de que o Kenny sabia que isso ia acontecer, ele preparou o Levi para isso, deu faca, alimentou, deu uma roupa e deixou que o Levi se virasse até esse momento em que ele despertasse sua força e fosse capaz de sobreviver totalmente por ele mesmo. Sem nenhum apoio sentimental, ele deixou o menino pra lá. E aí sim, a gente vai pra essa cena que eu comentei dentro de casa, que ele volta, pega a chaleira, faz o chá, prepara, joga os galinhos, as folhinhas, faz todo o processo direitinho, senta na mesma varanda que ele sentava com a mãe, depois de lutar tanto por essa relíquia, por essa lembrança, segura na xícara e aquilo cai. A alça saiu. Eu fiz um rios, por isso que tá aqui até agora, que mostra, né, que eu também já tive esse problema várias vezes, inclusive com essa xícara aqui, uns 3 pares dessa aqui, que você segura e eventualmente, do nada, isso cai. Eu não sei se é porque é colado à parte, eu não sei o que acontece, mas é um problema comum, inclusive cuidado na sua casa. E tendo visto aquilo espatifando pelo chão, deu uma dor tão grande no Levi que ele fala, aí sim, no futuro, ou no presente dele com Gabi e Falco, que ele nunca mais foi capaz de tomar algo nessa xícara, um chá, sem segurar dessa maneira, segurando pela alça. Aí você pensa, nossa, o trauma da coisa quebrando foi tão grande. É que não foi só isso. É porque ele tinha poucas memórias fragmentadas da mãe. A única memória clara que ele tinha era desse momento dela, elegante, em meio à sujeira, ao ar podre, tomando chá com ele naquela xícara. E ele lutou por essas memórias. Era um objeto físico? Era. Mas era algo que ele foi atrás como se pudesse resgatar um pedacinho da sua mãe. E ele apanhou, ele sofreu, ele foi ameaçado, ele revidou e ele volta para casa acabado e aquilo se quebra. Como se fosse um sinal de que você perdeu sua mãe. Você não tem mais nada. Nem essa lembrança. Isso doeu muito nele. O marcou. Deixou um vazio. Ainda mais em época como é o mundo Shingeki, né? Cheio de camadas, fez com que ele tivesse esse não tem esse negócio de foto. Segurar uma xícara. Assim, pra você ficar guardando, finalizando né? a conversa com Sim. Gabi e Falco e este capítulo extra, a Gabi fica chocada, arrasada, querendo chorar, dizendo que ela promete que nunca mais vai segurar uma Realmente naquele pela lugar. alça, porque aquela história toda foi muito emocionante. Inclusive, desculpa por te questionar sobre isso, Levi. E o Falco fica, menos, Gabi, chega, menos. Mas ela ficou muito compadecida, tal como vários de nós aqui, imagino eu. E, gente, dessa vez sim,
foi um momento relembrando comentários de capítulo de Shingeki, uma lembrança que eu sinto muita falta. Acabamos tendo um momento extra de capítulo fake, ou melhor, Doujinshi, né, uma fanfic desse universo. Agora sim, provavelmente encerramos a nossa jornada com mangás, com capítulos de Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Muito obrigada a você que ainda voltou depois do meu erro de ontem, ou depois de tantos anos sem a gente comentar sobre isso aqui no canal. Tô vendo agora esse vídeo. Todos que vieram agora ou no passado, em todo esse tempo da nossa jornada com Attack on Titan, foi muito bom. vocês são muito importantes. E fica aí minha gafe de final de jornada nos últimos dias. E uma finalização com um pouquinho mais de Levi. Eu esperava que o capítulo fosse um grande fanservice. Quando foram saindo os spoilers de verdade, eu achei que seria mais fanservice do que pensei. Ao ler tudo, eu achei que não é tão sentimental quanto a fic que eu comentei, mas é dramático e pesado, como a história do Levi geralmente é, sob o olhar do Isayama. Queria ter um pouquinho mais da relação dele com a mãe? Queria, mas infelizmente, pelo visto, o Isayama não é muito de descrever relações sentimentais, a gente sabe. E pra satisfazer esse tipo de desejo, aí mesmo só com o que eu li no vídeo anterior, só com o que a gente acha aí pelas especulações da internet, isso é tudo que a gente sabe. Mas eu acho que nem tudo tem que ficar escrevendo também, não. Resiliência e mais dor. Conta aqui embaixo o que você achou desse capítulo. Deixa a gente ficar com curiosidade. Mais um gostinho de Shingeki na nossa vida. E espero vocês, se vocês quiserem, é claro, em todos os próximos vídeos. Se puder clicar na publi aqui e aproveitar, se for do teu gosto, ajuda muito também este canal. Então, muito obrigada. De nada, tchau, tchau, até mais. E agora acabou. Diga aqui nos comentários se você já conhece a Gabi Xavier, se você também acompanhou as leituras dela, as análises na época que saiu o mangá de Shingeki. Não até o anime, mas mais praticamente o mangá, né? Então é isso.